Fala rapaziada, estamos começando o segundo episódio do quadro Além das Redes. E hoje vocês vão acompanhar junto com a gente a rotina de gravação de simplesmente Mauro Betting, ícone do jornalismo esportivo. E para começar a mostrar a rotina dele, vamos agora para os estúdios TNT, mostrar como é a gravação dele no programa de placa. Então vem com a gente que tem muita coisa boa para vocês verem hoje. Vambora rapaziada. Bom dia meninas. Da placa Vitória. Marcela, não fala bobagem. Marcela Canoelia. Não, isso aqui é maquiagem para ficar mais bonito do que eu sou. Vocês acham que um corpinho como o meu, toda vez que aparece bonito, por quê? Porque tem pessoas competentes como o Fofolete. Tem figurino específico para cada um ou depende do dia? Depende do programa. Tem um programa que é mais despojado, tem um programa que é mais social. Isso é falso. Meu cabelo é. Tá, o Brad Pitt. É bom que já começa os bastidores do Jorginho também. Olha, e a maquiagem demora mais, tem mais coisa pra consertar. Exato. Enfim, então coisas do futebol maravilhoso até quando vai, quando não vai, que acabou não indo, mas a gente tem muita coisa pra falar. Nem mesmo em Itaquera o Corinthians consegue, num clássico, ser superior ao seu rival, somar 3 pontos. Ele fez aquela postagem lá que já era o caso. Eu também, São Paulo esteve mais perto disso, mas não aproveitou. O principal atleta do momento, o Rodrigo Garro, um jogador mais criativo, mais diferente e tal, acho que o corintiano ele tem bastante que comemorar, claro, esquecendo o fato de que tá ali pertinho da zona de rebaixamento. Né? Do segundo jogo do dia da Eurocopa. E pior que eu fiquei assim, pô, será que a Romênia não vai ser zebra? Esse é o texto que um dos meus parceiros, que é meu parceiro também na nossa palestra, escreveu sobre o Palmeiras em 2016. Porque o livro é o livro oficial dos 110 anos do Palmeiras, eu escrevi o livro dos 100 anos. Agora a gente está complementando esses 10 anos de rica história do Palmeiras e palmeirenses. Então, Quanto tempo você demora para escrever? Depende, por exemplo, o livro dos 100 anos são mais de 400 páginas, levou 3 meses, mas com mais 4 meses, com mais 5 pessoas. Mas eu consegui escrever o livro do Neymar, do pai dele, em 3 semanas. Eu escrevi o livro do Palmeiras, ele é campeão, em 3 semanas também. Eu escrevo muito rápido. É por isso que eu consigo fazer rápido as coisas. Então, por exemplo, eu escrevi o livro do Zico agora que eu lancei no celular. Esse livro do Palmeiras inteiro eu estou escrevendo no celular. Só que chegou o texto e agora eu vou fazer. Fala rapaziada, acabamos de chegar na nossa segunda parada do dia. Estamos aqui nos estúdios Keywords Brasil, é onde Mauro Betting ele faz a gravação do jogo eFootball, o antigo PES, a continuação daquele jogo que a gente jogava quando era criança, legal demais. E vocês vão poder conferir junto com a gente como que funciona na prática a narração do Mauro Betting. E aqui tem alguns quadros, né, Henry? Grandes jogos foram narrados aqui, a gente pode ver alguns quadros deles. Muitos atores e dubladores vêm aqui frequentemente fazer as gravações. O Mauro falou pra gente que o futebol eles são gravados 2 vezes no ano. Então é bem raro ele vir aqui. Então é muito legal a gente estar podendo acompanhar. Daqui a pouco a gente vai lá pra dentro dos estúdios, ver como que ele grava as cenas, como que ele dubla também, faz a narração do jogo. Legal. Muita falação. Vamos pra prática agora ver como funciona mesmo a gravação do Mauro Betting. Vambora, rapaziada. Gravam só uma vez por ano? O que é? 2 vezes por ano. 2 vezes por ano.
E pensa, a gente grava desde 2010, né? Desde o PES 2011. PES, aí pegou a mudança agora. Aí futebol, eu sou o cara que tá mais tempo fazendo isso no Brasil, né? De comentarista, né? E pronúncia de nome, você tem... Então, a gente meio que tenta fazer uma pronúncia básica, aliás, a minha tem que ser igual do Milton igual a minha, né? Mas em qualquer lugar eu tento fazer o mais próximo possível do nome, mas nem sempre dá pra acertar, tipo, nome polonês, essas coisas, impossível, nem polonês sabe falar, né? E o script, assim, tipo, ele já manda tudo que você tem que Já falar? vem, assim, Você dá umas o mudanças? script é assim, ele vem do Japão, vai para em japonês, vai para Irlanda, ele é traduzido do japonês para o inglês, na Irlanda, para 7 ou 8 línguas que fazem, daí ele vem para o Brasil e é traduzido em português, pelo Michel que estava aqui. Então é Tóquio, Dublin, Rio de Janeiro e vem para mim, e vem para o Milton. A gente não pode sair muito do roteiro. O que eu tenho feito nos últimos anos, até pro mérito do Michel, é seguir mais o roteiro. Antigamente eu saía um pouquinho, mas não dava certo. Então eu tento ao máximo seguir o que é o roteiro, dou a minha entonação, minha inflexão, mudo uma ou outra coisa, dependendo do jogador. Até, por exemplo, por exemplo, o Xavi Simons eu não gosto tanto. Mas como é um cara nosso, a gente dá uma levantadinha de bola. Mas eu não gosto tanto assim. Mas assim, bom, o Hendrick eu sou, por óbvio, apaixonado, e amigo dele também, então eu dou uma levantada. Mas eu não posso mudar muito, porque são lances muito específicos, eu não posso sair. Né? Mas até porque aconteceu uma vez, foi engraçado, lá no primeiro ano, era uma situação assim, de gol. Onde a gente, na época a gente tinha um pouquinho mais de liberdade para fazer. Do DNA. Que era assim, do DNA. Exatamente. Essa que era história assim. Pô, ó, a situação é essa, um cara ruim vai perder um gol? Então, pô, eu falava, o cara é questão do DNA. Ainda eu falei, não vai ser o Messi? Não, fica tranquilo. E claro, era o Messi perder um gol, eu falei, questão do DNA do Messi. Fora isso, todos os anos nunca teve grandes problemas. Né? Mas não teve outra história inusitada com o Silvio, com o Milton também? Aconteceu pelo seguinte, imagina, bilhões de gravações até 2016, quando eu fazia com o Silvio. Aí passa o Milton. Então, no roteiro, em vez de ouvirem todos os áudios, tem algumas vezes que eu não estava no roteiro, eu gostava de, como eu sempre gosto de fazer, falar muito o nome do narrador, do outro comentarista, do repórter, do apresentador, eu gosto de nomear as pessoas. E tinha momentos que não estava no roteiro, mas estava na minha fala. Então entrou durante um tempinho, eu mandando um abraço, ou falando, ô Silvio, e era evidentemente o Milton. Né? Tudo bem, como eu sou esquecido, acontece. Mas aconteceu, mas fora isso, cara, é um puta trabalho dos caras. Quanto tempo a gente faz, Rubão? Quase 10 anos já, né? Quase 10. E o trampo de ficar ali é trabalhoso? Tem que pegar todas as falas? Eu acho que o mais trabalhoso é porque, como é um pouco mais solto, né, o Mauro ele segue o roteiro, mas como vocês puderam acompanhar, essa coisa de no meio da frase ele para, volta, né, o que é normal. Então depois na edição dá um pouquinho mais de trabalho. Você faz essa parte também da edição? Também. Mas, por outro lado, a gente se diverte pra caramba, né? Por exemplo, vou entregar um pouquinho o Mauro. Ele tinha algumas coisas que a gente gravava, que era ele conversando com o Silvio, por exemplo. Só que eles não gravavam juntos. Então o Silvio gravava primeiro e o Mauro gravava a resposta. E aí o Mauro, como vocês sabem bem, ele sacaneava o Silvio nas respostas. O Silvio vinha no outro dia e... Não, ele nem escutava. E depois ele só descobrindo o jogo, né? Eu lembro daquele jogador, o centroavante, eu acho que inglês, que foi a maior contratação acho que do Real Madrid. E aí o Silvio comentava contigo, ele perguntava, ô Mauro, e esse cara, vale tudo isso? Né? Esse salário todo que eles estão pagando? E aí você mandou uma tipo assim, Silvio, questão de salário alto depende muito da referência, porque o seu, por exemplo, é muito maior. Era muito engraçado. Quando a gente tava junto, a gente sacaneava, até quase que não saía a gravação, porque era uma merda, né? Porque a gente ficava o tempo inteiro um sacaneando com o outro, e com o Milton também é uma dinâmica parecida. E é muito divertido, porque até hoje o pessoal lembra muito das narrações, é isso, um meio que sacaneando o outro. E é uma coisa que eu trabalhei com 67 narradores até hoje na vida. Assim, até quando o Paulo Andrade agora foi pra Globo, até eu passei o telefone dele pro diretor da Globo. É uma coisa que eu adoro fazer, assim, esse meio campo e tal. E o Paulo até brincou numa entrevista que ele deu, falou, pô, foi o Mauro que passou meu telefone e tal, e eu sou um dos 2% dos narradores brasileiros que não trabalharam com... E é verdade, assim. E, puta, eu sempre gostei muito de sacanear o narrador, né? Como tem Berroso me sacaneia, o Kleber me sacaneia, eu sacaneio o Kleber, o Milton, a gente faz essa sacanagem aqui, embora a gente nunca tenha trabalhado em rádio e televisão. E o Silvio eu trabalhei em rádio, TV aberta, TV fechada e no videogame, na época chamado PES. Então, assim, é muito divertido, eu adoro essa sacanagem, que já me conhecem e viram hoje pela manhã, eu adoro sacanear, né? E também ser sacaneado faz parte, né? Mas é uma delícia, cara, essa é uma das coisas que eu...
primeiro, eu digo de todas as coisas que eu fiz na carreira, é uma que sonho que você teve e você realizou. Esse é evidente que quando eu comecei em 1990, eu nunca pude imaginar que eu comentar um videogame. Como foi quando você recebeu o convite? Até hoje uma grande emoção e uma grande emoção continuar fazendo, porque assim, foi uma pesquisa, né, que a Konami fez com heavy users, não sei se é exatamente com todo mundo, mas assim, falou, ó, escolha um narrador e um comentarista. Aí me escolheram como comentarista, escolheram o Silvio Luiz como narrador. Isso foi 5 anos depois do concorrente ter me convidado para fazer uma coisa. E na época, eu não sabia menos ainda, falei, o que eu faço, né? Conversei com gente do mercado, pede isso. Eu pedi, aí os caras não acertaram e fizeram com outra pessoa. Eu fiquei muito puto com os meus amigos, eu falei, cara, eu sempre, um negócio desse não tem preço, vamos fazer, tá? Ok, foi, né? Aí quando a Konami me chamou, cara, quanto eu pago, né? E o que é melhor, me pagava mais do que eu tinha pedido. Eu falei, pô, sensacional. E o que era legal, era um contrato de 1 ano e tá desde 2010, né? Então assim, essa pra mim é a maior honra. E tem muita gente até pela idade agora que fala, pô, eu cresci com você. Tem muita gente que só me conhece no videogame. Não, passou a me conhecer no videogame. Chegar aqui ouvindo sua voz. E desses tantos narradores assim, você falou do Silvio, ele era diferente mesmo, né? Então, eu costumo falar que pode ter um novo Galvão, vai ser muito difícil. Pode ter um novo Luciano, vai ser muito difícil, mas é impossível ter um novo Silvio. É o Garrincha da narração de televisão. É outra coisa completamente diferente. Não vai ter nada de parecido. Do bom humor, da sacanagem, do mau humor também. O Silvio era extremamente mal-humorado e que ele não gostava ele deixava muito claro. Por sorte a gente se entendia bem, ele gostava muito do meu pai, gostava muito do meu primo e gostava muito de mim. Então a gente conseguiu fazer. Mas assim, pô, eu tenho histórias, algumas eu contei, outras não dá pra contar, do Silvio de brigas com amigos meus e eu mesmo entrando no meu campo pra tentar fazer. Tem umas horas que eu falava, Silvio, vai tomar no cu, não aguento mais. Ele é um dos meus capitães dos meus times, dos meus amigos indefensáveis. Ele, Milton Neves, ele brigava muito, Jorge Cajuru, Neto, são meus amigos, eu adoro, mas se vier falar mal, pode falar, porque você vai ter razão. Eu tava vendo a história do Silvio, com o dono da Konami, acho, né? Essa daí é histórica. É espetacular, cara. Ele falou mesmo, velho. Ele chegou a gente jantando, o presidente da Konami do Japão, o presidente da Konami dos Estados Unidos e o tradutor. O japonês de anedota. Ali no rodeio, né? Aí eu viro o presidente, o donão da Konami lá no Japão e fala. Aí veio o tradutor, parecia personagem. Ele não mexia um músculo, o tradutor, né? Aí ele vira pro Silvio e fala: presidente quer saber a sua idade. Aí o Silvio. Eu fiz assim. Conhecendo a frase foi exatamente essa. Fala pro Japa aí que eu tô com 74, mas ó, o meu pau funciona e é desse tamanho, não é que nem o dele. Aí eu juro, quando ele falou o meu pau funciona desse tamanho aí, eu só vi o Japão. Olhou lá. Quando ele deve ter falado, tem 74 anos, eu... Não! E rindo, ele levantou da cadeira. Não! Meu cara. Ele me levou numa boca. Eu não mais nem que vai falar o tamanho do pau do chefe, cara. Não existe igual. Não existe igual. Como o Silvio Luiz não existe. Então assim, não vai ter mais nenhum. E o falecimento dele te impactou bastante? No mesmo dia que o Donatello. Primeiro que assim, o Washington Luiz, eu trabalhei com ele na Band, na Record, a gente tinha uma relação muito boa, mas não era tão próxima. Pô, o Silvio é parceiraço, o Antero é... O Antero, eu sou amigo do Antero antes ele ser jornalista esportivo, na época nasceu jornalista esportivo. Então assim, porra, e ao mesmo tempo eu tava rezando no fundo pros 3 partirem, porque eu sabia que os 3 eram no terminal, né? E eu tinha ido, o Antero morre na quinta-feira, madrugada, eu tinha ido no domingo pela manhã no hospital. Ficado com ele, aliás eu e o PVC. Vamos lá, porque eu conheci primeiro a mulher do Antero, que é minha colega, e a prima do Antero, que é minha amiga, amicíssima, uma das melhores amigas que eu fiz no ofício. E por elas eu conheci o Antero. E por causa do Palmeiras a gente ficou muito amigo. Né? A gente só não pôde se frequentar mais por causa do horário dele da SPN, né? A gente é muito amigo de vida mesmo, de falar de filho, enfim, um monte de coisa. E a gente sentia isso, que a gente podia ter ficado mais tempo na vida junto. Mas por conta do trabalho a gente não conseguia, mas enfim. Mas uma puta queridão. E aí eu tava rezando, né? Só que foi muito pauleira, né? Assim, o Antero...
eu tava no ar quando morreu o Apolinho. Aí falei e tal, mas ao mesmo tempo pensando no Antero e tal. Aí eu acordo, durante a madrugada tinha morrido o Antero. Aí eu gravo para vários lugares sobre a morte dos dois. E eu gravei hoje, cada vez mais você grava pro celular. Manda aí, eu gravei para Zero Hora, RBS, gravei para SBT, eu trabalho para Record, para Agricultura, para eles. Então. Aí depois, meia hora depois que eu gravo, morre o Silvio. Aí eu tenho que regravar, então foi foda. Aí eu fui, na hora que os dois enterraram, eu tava no Silvio, eu olhei assim, no Silvio não tinha tanta gente. Então tinha muito mais. Aí eu olho assim, dou uma olhada, assim, tinha 5 pessoas que estavam nos dois. E eu realmente era muito próximo dos dois, tanto é que o Antero é enterrado com a minha camisa. Eu tirei a minha camisa do Palmeiras e botei a pedido da mulher dele. Pô, você tem nada do Palmeiras? Porra, eu tenho a minha camisa que eu fui, né? Eu peguei, fui lá no carro, por sorte uma outra, troquei. Aí não tinha me dado a ideia, liguei para uma loja de um amigo meu palmeirense. Cara, traz o que você tiver de bandeira, faixa, cachecol, botamos em cima do caixão e tal. Mas ele tava com a camisa do caixão. Eu lembrei outra coisa, fui correndo pro carro, tinha a faixa de campeão paulista. Foi o tiro dele, que foi lá no carro, botei nele também. O Silvio ia trazer do São Paulo, mas o Silvio não gostava de falar que era de São Paulino. Então o Silvio não falei nada. Aí me pesou muito, falei, cara, pô, é gostoso ter muito amigo, mas é foda você ter que 2 dias enterrar 2 amigos, né? Sim. Me pegou muito, mas pegou menos por conta dessa coisa de que eles não tinha mais gente. Você já imaginou? Eu sabia. Esse tempo eu fui com meu pai também, meu pai não tinha mais jeito dele, então você meio que se acostuma, né? Mas foi muito dolorido, eu não quero... O Silvio tá 200 anos, né? Dói menos, né? Tá a idade tem a mesma idade do meu sogro que tá no hospital. Mas o Antero não, né? O Antero 2 anos foda de superação. Ele levou 6 meses a mais do que era previsto. Então a gente tava... Lutou bastante. E tava bem nesses 6 meses a mais. Ele tava bem. Mas era foda, assim. Mesmo então... A gente brincava que a gente, mesmo palmeirense e jornalista, a gente era muito otimista. Muito bobo alegre, né? Aquilo que vocês conhecem, o Antero, né? E a gente tinha várias coisas em comum. Além do bom humor e o Palmeiras, jornalismo, os dois chegavam super atrasados pra tudo. Mas o Antero era pior que eu, cara. Bom, agora terminamos as gravações no eFootball e viemos direto para a Avenida Paulista no nosso 3º compromisso de hoje. Fala um pouco, Mati. É isso aí, pessoal. Nosso penúltimo compromisso de hoje. Aqui a gente vai ver o Mauro Betting dando aula, futebol interativo, curso de jornalismo. Vamos ver como funciona isso e os bastidores dessa nossa penúltima missão. Vambora. Todo crédito tem que ser dado, isso a gente evoluiu. Alguém falou, numa emissora fala, numa emissora ou para os jornalistas, enfim, o cara falou lá, isso aqui, acredita. Isso, gente, é fundamental, a questão ética, humana, profissional, pessoal, jornalística. Vai lá, quem narra? Atlético Mineiro e Palmeiras enfrentam logo mais. Tudo bem contigo? Boa noite. Fechou a carne do lateral, aí ficou 5 segundos a bola parada, eu preciso desse insight de decorar. Assim. Eu só quero falar que isso é uma coisa que eu falo porque eu sei também, porque eu comento isso aí. Às vezes você embolou um pouco as palavras, você se atropelou. Enfim, chegamos para nossa última gravação do dia, último compromisso e confesso que é o mais esperado, né, Henry? Olha só onde a gente tá. A gente vai ver os bastidores do programa Arena SBT, Mauro Betting, Emerson Sheik, Cicinho, Mano, Kleber Machado. Vamos lá, agora a gente vai entrar no estúdio e vai começar a mostrar tudo pra vocês dos bastidores. Para cima, rapaziada, vamos ver como que funciona. Daqui a pouco, depois do programa do Ratinho, tem o Arena SBT, que hoje está recebendo aqui o Sérgio, que foi por muito tempo um dos goleiros do time do Palmeiras, campeão com o Palmeiras, Libertadores. Aqui o Abel Ferreira, depois do jogo, foi perguntado sobre a situação e o técnico do Palmeiras respondeu. A gente está falando desse caso, porque o Dudu tem muita história no clube, foi um jogador vitorioso. E isso Diz que o Abel é brigado com o Dudu. Diz que não é a melhor relação possível, porque o próprio Abel admite o que ele acabou de falar.
Terminando o longo Vocês têm dia um pique, aí. hein, cara? Vocês estão comigo desde 9 da Tava manhã. falando pra ele, a gente até cansado de acompanhar um dia da rotina. Deu Cara, pra agora ver como são que a que horas? correria... São quase 1 da manhã. Mas hoje eu vou dizer, não é sempre assim, ainda bem que não é sempre assim, mas hoje foi bem punk. Vocês pegaram um dia médio, Bem produtivo, básico. né? Aí, bem produtivo, graças a Deus. E hoje teve a permanência do Dudu, você Nossa, além muito disso, Palmeiras. O que você tem a falar sobre isso? Fortes emoções. Fortes 4 a 0 emoções, também, né? E é legal assim, porque no sábado eu tinha dado a informação que ele ia ficar, pelo que eu sabia e tal. E também tinha dado no sábado que a relação do Dudu com o Abel não era das melhores, sobretudo do Dudu em relação ao Abel, mais do que do Abel em relação ao do Dudu. E tinha falado no domingo que eles tinham conversado e tudo bem, né? E aí o Abel foi muito forte, falou que é mentira e tal, e faz parte dele dizer que ele não tem uma boa relação, que ele foi no churrasco e tal, isso eu sabia. Algumas coisas eu publiquei, nem sempre a gente pode publicar tudo e faz parte, né? Muita gente fala, viu, você é mentiroso, viu, você é fofoqueiro. Isso tem uma coisa que eu não sou fofoqueiro, eu não gosto de falar de dinheiro de ninguém, eu tenho, do que eu sei, e quando eu falo eu sei, que são as versões, não estou dizendo que eu estou sabendo a verdade, até porque tem versões discrepantes. Desse caso, que eu até sei um pouquinho mais, eu não sei nem 10% do que aconteceu. E nunca vamos saber. E se souber também não tem. Agora, o que é melhor para o Palmeiras é a permanência do Dudu. Foi ruim para o Cruzeiro. E deve ser bom para o Dudu, porque ele tem talento, tem história, e é ídolo, e é craque, e vai se recuperar. E falando um pouco sobre... Agora a gente acabou de ver você na arena. A gente perguntou de manhã como que era a diferença de você estar numa TV aberta, uma TV fechada. A gente acompanha na TNT também. Como que é isso? Como que é? Você muda muita coisa pra você fazer? Pra mim não muda a roupa, a maquiagem mais ou menos. Só não pode palavrão que solta no É que é exatamente, no YouTube você pode um pouquinho mais, que às vezes dá vontade, né? Pra mim não muda. Eu tento fazer que não mude. Você pode adequar uma outra coisa, porque não é um canal 24 horas, não é só porque é TV aberta. O SBT não é um canal só esporte, então é um público diferente, o próprio horário é diferente. Eu estava no ar às 10h30 da manhã, agora eu estou saindo do ar 10 para 1 da manhã. E pelo menos para mim eu não tento mudar, porque para mim é até uma questão de respeito profissional. Você tem que estar respeitando todo mundo e fazendo o melhor possível. Fazer com jogadores também, você acha que a resenha fica mais leve? Como que é? Eu sou um cara que trabalho, assim como eu já falei que eu trabalhei com 67 narradores de rádio e televisão, se eu não me engano, agora eu não preciso dar uma atualizada, mas eu acho que eu já trabalhei com 68 ex-jogadores em TV e rádio. Desses 68, uns 5 eu que tive a ideia de ligar e falar, vamos convidar esse cara para trabalhar, um jogo virou a carreira. Então eu sou francamente favorável ao ex-atleta, ex-treinador, ex-árbitro trabalhando como comentarista, porque dá um outro lado. Né? Eles vivenciaram realmente. Vivenciaram, é outra história, né? E vivenciaram e se preparando, como muitos se preparam, por exemplo, o Pedrinho, que é hoje presidente do Vasco, melhor ainda, o cara dá de 70 a 0, né? E não precisa ser só ídolo. O Pedrinho foi um baita jogador e foi do Vasco, do Palmeiras também. Pode ser um jogador, eventualmente, que não foi um grande jogador, nem um grande ídolo, mas é um puta comentarista, né? Pode ser. Não estou falando do caso do Pedrinho. O Pedrinho foi um baita jogador e um excepcional comentarista, para mim, dos ex-atletas, hoje é o melhor. Ou era, porque eu era presidente do Vasco. Mas assim, eu sou francamente favorável até pela pluralidade de opiniões, que é uma coisa que eu brigo bastante. Brigo não, eu quero ver. E não quero que só uma pessoa fale se foi pênalti, não quero dizer que só uma fale que o Flamengo jogou bem, o Corinthians jogou mal, que mais pessoas possam falar. Acho que isso é fundamental exatamente para a pluralidade das opiniões. Não é mais algo tão discutível e polêmico como o futebol. Sim. Um prazer ter gravado com o Mauro Betti. Exatamente como mostramos hoje aqui, ó. Dia foi produtivo demais, mas é isso, pessoal. Em breve, no canal Ainda Lentes. Trabalhei muito. Boa noite, Mauro.